Fala, estudantes, tudo na paz? Eu sou Rodrigo Graça, hipnoterapeuta. Ícaro Maciel. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Mas para falar sobre ansiedade, a gente precisa saber de onde vem a ansiedade. Então, Rodrigo, de onde vem esse troço aí? De onde vem esse negócio? De onde vem esse negócio? Pessoal, é o seguinte, nós seres humanos temos que lembrar uma pequenininha coisa, nós somos animais. Então, a ansiedade está muito relacionada com essa parte mais profunda, mais animalesca, mais antiga do nosso cérebro. Mais instintiva. Mais instintiva, exatamente, é o instinto. Todo animal tem ansiedade. E a gente gosta muito de relacionar a ansiedade com medo, né, Ícaro? Na verdade, o construto da ansiedade, a forma como a ansiedade se manifesta, é muito parecida com o medo, porque na verdade ela ativa os sistemas relacionados ao medo no nosso cérebro, não é isso? Então, se a gente pensar que a gente é animal, vamos voltar 70 mil anos atrás, que é quando o Homo sapiens surgiu, né, Ícaro? Fala aí como é que funciona esse mecanismo muito doido dessa ansiedade? Como é que funcionava e funciona hoje, que é a mesma coisa? Então, antigamente o que acontecia? Nós, né, seres humanos, qual era a nossa função, o que é que a gente fazia? Procriar, dormir e comer. Somente isso, não tinha Netflix, não tinha WhatsApp, Instagram não zero. tinha Instagram, não tinha nada. Então a função era essa. Só que esse sistema, a gente pode dizer que é um sistema de defesa, um alarme, algo que lhe avisa, que lhe protege. Exato. Quando o homem ia caçar, ele estava exposto ao perigo, então de repente, se tinha a possibilidade ou o risco de aparecer um animal, algo que pudesse colocar sua vida em risco, então ele sentia esse medo, que a gente pode relacionar a essa ansiedade, que é justamente isso, um sistema de defesa, como se disparasse um alarme. Exatamente. E ele tivesse no corpo dele respostas fisiológicas que fazia ele fugir, atacar ou congelar. Exatamente. E aí, se ele, por exemplo, fosse um animal que ele soubesse que aquele animal ele poderia combater, ele iria atacar. Porrada. Mas em uma selva, geralmente, leões, ele ia... tigre de dente de sabre, que na época existia. Ele ia fugir, né, Rodrigo? E o que acontece hoje em dia é que nosso cérebro, em relação a isso especificamente, ele não evoluiu. Mesma coisinha. Ele continua do mesmo jeito. Só que hoje, a gente está numa selva, mas não é uma selva como antigamente, que tinha realmente um perigo iminente, que você poderia morrer. Só que o nosso cérebro reage como se a gente pudesse realmente morrer em determinados instintos. Exatamente, ativando o tempo inteiro esse sistema de luta e fuga. Que pense que a gente tem dois mecanismozinhos no nosso corpo, é legal entender isso, que a gente chama de sistema nervoso simpático e parasimpático. Que é o autônomo, né? Exatamente. O simpático, ele não tem nada de simpático. É o sistema nervoso simpático que ativa esse sistema de luta e fuga. Então pense só, nosso corpo tem aquele negócio da homeostase, né? Se você o tempo todo está ativando o sistema de luta e fuga, a balança começa a ficar desequilibrada. O corpo, né? E a gente precisa de mecanismos para ativar a parte do relaxamento do nosso corpo, para que a gente volte ao equilíbrio. Antigamente, há 70 mil anos atrás, quando a gente estava lá querendo caçar, procriar, enfim, não era o tempo inteiro que a gente estava com esse mecanismo aceso, alerta, ligado. Hoje, cada coisinha é um susto, informação o tempo inteiro, às vezes buga o nosso cérebro o tempo inteiro. A gente está ativando esse mecanismo, com prova, pensando em estudar, pensando no amanhã, na viagem que vai fazer o tempo inteiro, pá, ativa. Estímulos, ativa. né? De todo lado. Estímulo o tempo inteiro, coisas que há anos atrás, há milênios, não existiam, né? E o grande segredo, o grande X da questão é a gente ter ferramentas, ter técnicas para ensinar o nosso cérebro. Exatamente. Que ele não precisa reagir como se ele estivesse na selva. Exatamente, tem que reensiná-lo, na verdade. Porque assim, a gente hoje sabe, e existem existem pesquisas, existem fatos mostrando isso, que na verdade o que mais atrapalha os estudantes não é questão de conhecimento, é estresse e ansiedade. É chegar na prova estressado e ansioso com esse sistema de luta e fuga ativo, e quando ele está ativo o pessoal ainda não consegue pensar. Bota isso na sua cabeça, no nosso cérebro. A parte que, podemos dizer assim, é responsável por isso é um negócio que a gente chama de amígdala.
certo? Que é essa parte mais de instinto. E tem um trocinho que a gente chama de córtex pré-frontal, que é a parte do raciocínio, que é o que diferencia o ser humano do animal. Quando a amígdala manda o sistema soltar adrenalina, enfim, uma série de hormônios, cara, o pré-frontal não serve pra nada. Essa parte do raciocínio não serve pra nada. Você não consegue pensar. Nada, como é que você vai pensar na hora da prova? E o mais louco, Rodrigo, é que quando acontece isso, você até consegue pensar, mas você só consegue pensar que não vai dar tempo, que você não vai conseguir. Vai ficar mais nervoso. Você vai ficar mais nervoso, vai sair mal. Exatamente. Na verdade, o córtex, a parte do raciocínio, ele só faz reforçar o que o seu instinto, a parte emocional, está avisando. Só isso. Olha que coisa mais louca. Então, a gente tem que trabalhar exatamente nessa parte da emoção. E tanto é provado isso que, por exemplo, o Rodrigo mesmo é prova viva disso. Né, Rodrigo? Conta um pouquinho a sua história em relação a quando você fez vestibular. Era vestibular na época, né? Não, era Enem já. Já era Enem? Já era Enem. Porque aqui, o que a gente está falando serve para você que vai fazer prova, Enem, vestibular, qualquer tipo de universidade, qualquer prova. Né? Fala aí um pouquinho, Rodrigo, dessa experiência. Aqui em Sergipe é Enem, na Bahia também, que foi os vestibulares que eu passei. Pessoal, eu fiquei 4 anos sem estudar, certo? 4 anos sem estudar. Eu trabalhava, enfim, como músico. E aí, quando eu fui fazer a prova, sendo que eu praticava muita yoga, muita meditação. Galera, eu juro pra vocês, eu tava tão calmo. Tava tendo um concurso de paredões a mais ou menos, deixa eu ver, 300 metros da onde eu tava fazendo a prova. Eu não ouvi som nenhum. Quando acabou a prova, que eu saí da sala, eu ouvi um murmurinho assim, rapaz, não consegui fazer a prova porque tava uma zoada muito grande. Eu fiquei 5 horas dentro da sala de aula, eu não escutei carro de som, eu não escutei zoada. Minha esposa, na época, minha namorada, ela foi fiscal numa sala do lado, ela veio pra minha frente, eu tava na segunda carteira assim da fila, ela ficou 10 minutos na minha frente, eu não a vi, de tão concentrado e focado que eu tava. E eu tava super tranquilo. Eu passei em primeiro colocado, 4 anos sem estudar, primeiro colocado aqui em Sergipe e passei em segundo na Bahia. Por quê? Eu estava tranquilo. E provas, por exemplo, como o Enem, exige conhecimento, exige. Mas a gente sabe hoje que o maior índice de reprovação é por conta de estresse e ansiedade. Aí eu pergunto, o cara passou 4 anos sem estudar, foi o primeiro aqui em Sergipe, segundo na Bahia. É porque ele é um gênio? Porque ele é um cara que está acima da média? Não, pessoal, é porque ele sabe usar técnicas, ele soube usar técnicas para ficar tranquilo e para ficar calmo na hora da prova. Então, claro que a vivência da pessoa, né, o que você já tem de conhecimento, mas se ele não tivesse calmo e tranquilo, ele não ia conseguir, com certeza, ter o resultado que ele teve. Imagine 4 anos sem estudar, eu ia chegar na prova estressado, com medo, não ia sair nada, eu já sabe muito bem. A ansiedade é um problema, então se você chega calmo, você consegue raciocinar melhor, porque a parte emocional está tranquila e é ela quem comanda. Se a parte emocional está abalada, você pode pensar como você quiser, o bicho vai pegar e você vai ficar nervoso. E eu estou vivendo isso hoje, atualmente. Pois é, fala aí. Estou cursando psicologia e eu percebo que quando está em tempo de prova, meus colegas, grande parte, né, dos meus colegas, eles ficam aquela coisa inquieta, tipo, você vê as pernas de todo mundo, as pernas balançando assim, e você já vê a respiração deles mais ofegantes, e é tipo, como se fosse uma imperatividade que não para, enquanto eu tô lá, calmo, usando minhas técnicas. Até teve colegas que perguntaram, Ícaro, o que é que você fica fazendo ali, que tá, assim, todo mundo um pouco apreensivo, todo mundo não, a grande parte de nós apreensivos, e você ali, calmo, eu estou usando algumas técnicas que eu tenho, que os estudos sobre hipnose, hipnoterapia, PNL, me deram, e eu estou aplicando, e eu sei que funciona muito bem. Então, pessoal, sempre calmo nas provas. Eu estou sempre calmo e tranquilo nas provas. Porque eu uso as técnicas, porque eu sigo um passo a passo que a gente criou, né, Rodrigo? Com certeza. E para começar esse passo a passo, a gente pode ensinar uma técnica para vocês agora. Vamos ensinar uma técnica para eles. Pessoal, muito simples. Ah, Rodrigo, Diga. Antes de falar da técnica, é o seguinte. Então, só para você saber que a ansiedade é algo natural que acontece com você e comigo. Ah, por causa disso, então, eu e Rodrigo não sentem ansiedade. Não. Claro que a gente sente. Exatamente. Só que a gente tem uma capacidade maior de controlar ela
quando a gente acha que ela precisa ser controlada. Exatamente. Ou até mesmo quando ela vier, a gente sabe como mudar esse viés, né? A gente sabe como usar a ansiedade ao nosso favor, porque a ansiedade é natural, a gente precisa dela para nossa sobrevivência, que fique bem claro. O que atrapalha é quando ela está exacerbada, quando está demais, quando você não consegue controlar de jeito nenhum, fica com pensamentos muito negativos, enfim. Quando você não consegue mais fazer algo que você queria fazer. Perfeito. É exatamente isso, é exatamente isso. Mas a prova você quer fazer. E bem. Pois é. Lembrando, a gente vai atacar sempre o corpo. Quando a ansiedade chegar, ou até mesmo antes dela, a gente sempre vai pensar em atacar o corpo. Por quê? A parte emocional. Quando a gente tem ansiedade, a respiração fica ofegante, o coração acelera. Então o que a gente vai fazer? Fazer com que o cérebro entenda, através de uma forma fisiológica, que a gente está calmo. Então a gente vai respirar tranquilamente agora juntos e o cérebro ele vai entender que a gente está calmo, fazendo com que nosso coração fique mais lento, que o fluxo sanguíneo volte para todo o corpo naturalmente, ao invés de ativar aquele instinto de luta e fuga. Pois é, nosso corpo dá sinais. A gente não vai falar um pouco desses sinais. Em outro vídeo a gente pode falar desses sinais que nosso corpo dá, porque se você entender os sinais, você tem como retardar aquilo de uma maneira mais eficaz e mais rápida. Exato. Então entender esses sinais é muito importante. Mas vamos falar de alguma técnica, Rodrigo. Vamos deixar os sinais da ansiedade para outro vídeo, né? Exatamente. Ó, técnica simples, respiração. 4x4. Só lembrar, Hilux, S10, 4x4. Amarok. Amarok, qualquer carro 4x4 aí. Simples demais, pessoal. Nós vamos inspirar contando 4 segundos e expirar contando 4 segundos. Só isso. Vamos fazer junto aqui, 3 vezes? Ó, eu vou expirar e Ícaro conta, beleza? Vamos lá, Ícaro. Ó, você vai contar isso na sua mente. Eu só vou contar aqui só para você entender. Isso. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Voltando. 1, 2, 3, 4. Subindo a respiração. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Isso aí, muito simples. Porque um dos problemas que acontecem é que quando você está passando por isso, você não tem ferramentas para lidar com isso. Você simplesmente acha que pode pensar, só que seu pensamento vai, na grande maioria das vezes, vai dentro desse mesmo fluxo. Do mesmo fluxo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem com seus amigos que vai fazer vestibular, Enem, qualquer que seja a prova, porque serve para qualquer pessoa, até mesmo para quem já está na universidade, que fica nervoso para fazer provas. Compartilhem, curta e se inscreva no canal. E se inscreva no canal também. Valeu e até a próxima. Valeu.